Nesse próximo painel, a gente vai falar de super apps, ou como a gente chama na ZUP, das all techs, que são essas empresas nativas digitais que vêm para mudar a forma como a gente consome determinadas categorias, mudar a forma como a gente resolve determinados problemas, né? E conversar sobre qual é a importância ou o desafio de soluções de pagamento, soluções financeiras para esses negócios. Para se juntar aqui a mim nesse painel, eu convido o Alessandro Raposo, que é o nosso head de produtos na ZUP, o cara que mais entende de pagamentos no Brasil. O Thomas Bart, que é diretor de fintechs de Movilipay e iFood. E outra querida parceira, Marina Teixeira, que é Group Product Manager de pagamentos na Simpla. Obrigada pela presença de vocês. Vou começar pedindo para Marina e para o Thomas falarem um pouco do momento da Simpla e do iFood, do ponto de vista de desafios para meios de pagamento, serviços financeiros, o que vocês estão olhando agora nesse momento? Não, bem legal. Boa tarde, pessoal. Falando um pouquinho sobre os desafios da Simpla. A Simpla foi fundada em 2012 e, desde a sua fundação, na verdade, ela tem tido um crescimento constante, muito forte. A gente passou pelo período pandêmico, foi um pouquinho difícil para a gente, mas, enfim, passamos. E, principalmente nesse período pós-pandemia agora, a gente tem tido um aumento muito grande de uma demanda reprimida, que é o que a gente chama, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2022, nós emitimos cerca de... Eu trouxe meu bloquinho aqui, gente, com os dados, porque é melhor ver o bloquinho que falar um dado errado, né? Mas nós emitimos cerca de 40 milhões de ingressos em 2022. Então, um dos principais desafios que a gente tem hoje em dia são principalmente voltados à escalabilidade dos nossos serviços. Como que a gente consegue lidar com tanto volume? Falando da Simpla, que é uma empresa de ingressos, como que a gente consegue lidar com uma demanda que muitas vezes vem em conjunto, vem tudo junto, falando de shows, grandes festivais. Então, aqueles eventos que estão sold out muito rápido, como que a gente consegue lidar com eles, sabe? Como que a gente consegue fazer com que de preferência, a gente não crie uma fila, a gente cria uma experiência síncrona, mas se a gente tiver que criar uma experiência assíncrona, como que a gente deságua melhor essa fila? Como que a gente vende logo para quem precisa vender e, enfim, encerra logo essa fila? Porque muitas vezes também pior do que passar 2 horas em uma fila para conseguir o ingresso é realmente você passa 2 horas e você não conseguiu o seu ingresso, né? Então, não existe experiência pior que isso. Você ficar ali na fila, tentando, querendo a experiência dos seus sonhos, que a gente trabalha com experiências, com momentos, e você não conseguir aquilo. E aí, além disso, a gente também tem desafios de experiência, claro, de meio de pagamento. Então, a gente escolhe a dedos ali quais métodos de pagamento estão disponíveis na nossa plataforma. A gente escolhe quais estão disponíveis para cada tipo de evento. Então, qual o perfil do comprador, qual o método que combina mais com aquele perfil. E qual a experiência melhor para aquele comprador que está na nossa plataforma também. E aí, falando em experiência, do desafio da experiência, eu acho que existe uma grande... onde estão as grandes oportunidades, na verdade. Então, como deixar a experiência mais fluida? Quais métodos de pagamento oferecer, em que momento oferecer, como não canibalizar esses métodos de pagamento. Cada método de pagamento a gente sabe que tem sua importância, tanto olhando para dentro, as suas receitas, os seus custos, quanto olhando para fora, qual que o cliente lida melhor, né? Eu acho que basicamente é isso. Então, desafios de escalabilidade, desafios de experiência e oportunidades muito fortes dentro da experiência, da jornada do nosso comprador dentro da nossa plataforma também. Desafios incríveis, né? Porque é lidar com uma demanda de quem quer aproveitar a vida ao máximo agora, depois da pandemia, não quer perder nenhum evento mais. Exato, isso é o máximo, assim. Eu acho incrível trabalhar na Simpla, porque você lida com sonhos e você lida com coisas muito bonitas, no fim das contas, né? Então, é sensacional. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo aqui que veio aqui falar que é super difícil de trazer algo novo depois de ouvir o pessoal do LX e da Infra e a experiência aqui da Marina, mas vou tentar aqui trazer algum ângulo novo.
É muito legal ter participado da história da ZUP aqui. Acompanho, acho que sou o primeiro grande cliente da ZUP nos últimos 6 anos. Então, muito legal ver esse evento, da dimensão que isso tomou, o sonho do Fabiano, onde chegou. E acho que, para contar um pouquinho, falando, já que estamos tocando no assunto pandemia, né, no iFood, vocês podem imaginar, foi a maior loucura que eu estou lá há 7 anos e que a gente viveu, né? Do dia para a noite, a gente saiu de um serviço de delivery de comida para quase utilidade pública, né? As pessoas dependiam da gente para se manter vivas. E aquilo gerou um crescimento super acelerado, assim, nas primeiras semanas, assim, que a gente teve que se adaptar de uma maneira muito rápida, com os times, com a tecnologia, a escalabilidade. Então, a gente tem um problema super sério lá sempre, em qualquer serviço, que é a escalabilidade. Tudo é milhões, né? Milhões de transações, milhões de pedidos, milhões de entregas, milhões de qualquer coisa, usuários, restaurantes, né? Então, esse desafio de escalabilidade foi super central na pandemia e como lidar com esse crescimento, né? E aí a ZUP foi parceiraça nisso, ainda em vários dos meios de pagamento que a gente tem juntos. E eu tentando trazer um ângulo novo aqui sobre meio de pagamento, a gente também está olhando para a Pix. Pix é uma revolução, só cresce. Todo mês na plataforma a adoção disso só cresce. Acho que a agência do Banco Central de Open Finance está só começando, então muita coisa legal vai vir por aí. E eu estou olhando muito, na minha visão lá, talvez, com uma visão de negócio, né? Então, o que eu posso usar disso tudo? O Fabiano costuma dizer que a ZUP é um leguinho, que você pode montar um monte de coisa. Eu sou o cara que gosta de construir o Lego, né? Então, assim, lá atrás, a gente construiu a antecipação de recebíveis, aceitação de vale-refeição, um monte de coisa. E hoje a gente foi para o caminho do bem, que até enganchando na pergunta do painel anterior, né, que o painel falou, estou vendo alguns, eu sou um deles que usa Banking da ZUP. A gente criou uma conta digital para os restaurantes, né? E isso veio de duas necessidades centrais. A primeira foi, na pandemia, o crédito para qualquer tipo de seller, o pequeno empresário, foi enxugado, né? Os bancos seguraram e travaram o crédito, ninguém estava dando crédito. E, do outro, toda vez que um restaurante ia na nossa plataforma se cadastrar, em 16% dos novos aplicantes, quando a gente perguntava qual é a sua conta corrente, ele desistia de vender no iFood. Então, a gente falou, cara, nem conta corrente essa turma tem, preciso ajudar ele. E é um pouco do nosso propósito, cara. A ideia é, se você quiser vender no iFood, a gente vai te ajudar com tudo. Desde que você saiba cozinhar bem, o resto a gente consegue te ajudar, né? Então, vamos ajudar você a ter uma conta digital, vamos ajudar você com crédito. E aí a gente criou essa operação do banco do restaurante, né? Então, hoje a gente tem lá centenas de milhares de contas de restaurantes, com serviços de uma conta básica, né? Então, Pix, boleto, cobrar, receber, enviar, um cartão também associado, se o cara quiser transacionar no cartão. E, em cima disso, a gente começou a criar o crédito, que talvez seja a próxima grande fronteira para quem está começando aí em pagamento, né? A hora que você começa a ter o flow disso, você começa a ver, enxergar as vendas desse cara dia a dia, semana a semana, mês a mês, a hora que você começa a ter dado do que esse cara está vendendo, você está numa posição muito privilegiada para dar crédito. Pensa que um grande banco, com sorte, vai pedir para ele um balanço de um contador assinou de dezembro do ano passado. Eu estou com a informação de hoje, quanto ele vendeu hoje, né? E é por isso que a gente consegue fazer esse crédito tão mais assertivo. E essa foi uma operação que a gente criou na pandemia e foi de super sucesso, porque foi aquele ganha-ganha. Os restaurantes não tinham opção de crédito e a gente veio com uma opção que eles nunca tiveram, que é muito melhor do que um banco tradicional, com uma linha super comoditizada, que ele podia pagar em 12 a 24 vezes, usando o fluxo do próprio iFood para um repagamento e com taxas que eles nunca tiveram acesso, por causa dessa visibilidade que a gente tinha desse fluxo. E isso virou um business totalmente novo, é uma unidade de negócio dentro do ecossistema, o banco do restaurante, com PNL próprio, receita própria e meta própria, né? Então, eu estou contando um pouco desse caso para falar. O pagamento é muito importante, é central para vendas e é super associado ao core, né? E a gente faz isso no iFood há muito tempo. Talvez é por isso que eu estou querendo trazer o outro viés, né? Não que o core não seja importante. Eu gostei também quando o pessoal falou, a operação de pagamentos é super importante. Quer dizer, não é só integrar. Integrar é a parte fácil, assim, não é tão fácil, mas
É a parte fácil. A operação depois é super crítica, né? Então, junto com a ZUP, a gente vai muitas vezes discutindo emissor a emissor. Poxa, como é que eu aceito o débito? Aí fomos abrindo o cartão de débito. Como é que a gente cria merchants IDs para cada produto e, com isso, melhora as taxas de aprovação? Como é que a gente viabiliza a conciliação, que acho que a Paty falou lá atrás? Tem uma operação super pesada que tem que estar casado com isso. E isso é suporte ao core de uma plataforma. Mas, depois disso, no nosso caso, isso está virando outro negócio com potencial de ser tão grande quanto, né? A gente usa muito como referência cases internacionais, o tipo eBay, PayPal, WeChat, WePay. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente está olhando para o futuro, que, num país que falta crédito, a tecnologia, a gente falaram já isso, super adotada rapidamente, e o ambiente regulatório está transformando, talvez seja o lugar certo para novos cases desses acontecerem. É isso que a gente está apostando aqui para o futuro. Muito incrível. A gente vai falar já sobre esse ecossistema, né, que vocês lidam, tanto o Simpla quanto o iFood, que é um ecossistema muito complexo. Mas só para fechar esse capítulo pandemia, né, o pós-pandemia, Marina e Thomas vivem situações diferentes, né? A Simpla passou um perrengue durante o período da pandemia, porque todos os eventos foram cancelados e agora tem essa explosão de demanda. E, no caso do iFood, foi uma explosão de demanda durante a pandemia e agora como que você consegue se manter relevante no pós, né? Como que você mantém esse hábito de consumo, como que você leva mais serviço para os restaurantes e tal. Só para a gente fechar esse tema, assim, Marina, para essa explosão de demanda, tem solução de crédito, tem solução de pagamento facilitado? O que vocês estão pensando do ponto de vista de serviço financeiro para dar conta dessa demanda que explodiu? Boa. Em relação à demanda, a gente viu isso muito claramente, realmente. Em 2020, a gente, inclusive, criou novos produtos para se manter no mercado, então, produtos voltados ao digital, on-demand. Mas chegou um momento que até esse tipo de produto, né, aprenda em casa, faça em casa, as pessoas se cansaram disso. Então, quando chegou 2021, ali no finalzinho de 2021, quando alguns réveillons começaram a ser abertos, início de 2022, quando algumas cidades começaram também a liberar carnaval, e aí, meio de 2022 para frente, foi uma loucura total, mas loucura total mesmo, muitos desafios, muitos perrengues, mas foi uma coisa muito legal que a gente aprendeu bastante. Em relação ao meio de pagamento, todo mundo aqui já falou em relação ao Pix, que a grande importância dele hoje no mercado, e aí realmente é algo que a gente está impulsionando cada vez mais, que a gente consegue tirar uma fatia grande do mercado vendendo via Pix. Além da canibalização que ele já proporcionou do boleto bancário, a gente vê ele tomando parte também do crédito à vista, principalmente quando o ticket médio, quando o valor da venda é mais baixo. Em contrapartida, a gente vê também um crescimento de vendas via cartão de crédito parcelado, então a gente sabe da situação econômica do país, de todos os layoffs que vem acontecendo, a atividade do pessoal, mas é algo que a gente vê que o pessoal não está abrindo mão, sabe? O pessoal não abre mão do seu entretenimento, do seu evento corporativo, aí o layoff é até uma oportunidade de você ir a um evento corporativo e fazer suas conexões. Então, essas pessoas, a gente vê que elas fazem um esforço, e esse esforço é muito feito via cartão de crédito mesmo, parcelado. E aí, claro, tem um limite que a pessoa vai parcelando compras, como foi dito, e isso acaba tendo... em algum momento, isso deixa de acontecer. E a gente realmente olha muito em como que a gente consegue transformar tudo isso em uma jornada melhor. A gente tem muito... Na Simpla, é isso, Simpla porque é simples. Então, como que a gente deixa tudo mais simples? O Pix é isso, o Pix ele já é muito difundido. Aí eu acho que o Open Finance o Open Banking vai melhorar absurdamente isso, mas enquanto não existe Open Banking, enquanto as soluções ainda estão nascendo, como que a gente coloca uma jornada melhor para esse comprador, sabe? O que a gente deve explicar para esse comprador para ele conseguir usar o Pix? E aí, olhando para a Simpla, a gente... Tem-se a percepção que a Simpla é um público muito jovem. Existe realmente esse público muito jovem, mas existe também um público que é voltado a teatros, ao público que realmente está buscando... não jovem, não só mais velho de idade, mas velho de alma, assim mesmo, sabe? Que é aquele público que está começando, vou parar de ir na balada, vou começar em barzinho, vou parar de ir em balada para ir em teatros. Então... Como que a gente abraça esse público nem sempre tão tecnológico também? São desafios que a gente tem hoje.
E são trabalhos constantes que a gente olha no mercado, realmente. Legal. E Thomas, para manter os consumidores, o consumidor final, manter a frequência de consumo, de pedir comida, manter a relevância dentro do restaurante, que estratégias vocês estão lançando mão? Legal. Acho que, primeiro, a gente vê esse crescimento acelerado, mas a gente viu, junto com isso, uma reabertura. Então, houve uma desaceleração, não que a gente não esteja crescendo, continua crescendo, só que aquele ritmo desenfreado deu uma diminuída. E aí a gente começou a abrir novas categorias, né? Então, novas ocasiões de consumo. Então, eu vou falar que eu, quando entrei lá atrás, 7 anos atrás, não é que no iFood. No Brasil, a gente só pedia a pizza por telefone, depois pelo iFood, né? E hoje todo mundo começou a pedir um monte de coisa. E essa é a nossa estratégia. Poxa, você está precisando de algo da farmácia? Eu também vou te entregar. Do supermercado? Eu vou te entregar. Quer tomar um café da manhã gostoso? A gente te entrega, né? Então, a gente começou a abrir esse leque do que a gente entrega e, do lado do restaurante, também de tudo que a gente pode apoiá-lo, né? E a gente começou a ver, por exemplo, restaurantes que a gente oferta crédito ou que a gente dá conta digital avaliam melhor a plataforma, então, tem uma percepção de valor nisso, e eles são mais fiéis à plataforma também, né? Então, isso o produto financeiro virou uma ferramenta de engagement dele com a plataforma, que foi um resultado não previsto, mas muito bom que veio também como esse side effect da gente ter adotado esses produtos financeiros do outro lado, né? E, do ponto de vista do cliente, é continuar encantando, né? Acho que a gente falou muito de experiência, a experiência é assim. O Pix também foi muito legal no nosso caso. Como a gente não tinha venda por boleto, né, dada a característica, a gente vende em 20 minutos, está na sua porta, não dá tempo da liquidação do boleto. O Pix trouxe para a plataforma um mar de gente, porque foi first user também, né? Então, para o nosso caso, foi super legal, não só a revolução, mas também o fato que ele trouxe, mesmo depois da pandemia, um monte de gente que não conseguia ter acesso a pedir porque dependia de um cartão, agora não depende mais, basta ter um Pix e consegue comprar. Então, a adoção lá também foi bem massiva e trouxe bastante gente nova para a plataforma. Bom, e aí, falando sobre esse ecossistema, né, tem uma característica parecida do iFood com a Simpla, que é atender tanto o lado do vendedor, né? A Simpla também tem muitos produtos ali para o produtor de eventos, para o produtor cultural, né? O iFood para o restaurante e o produto para o consumidor final. Na hora de planejar tudo isso, né? Soluções financeiras para esse ecossistema todo, estar com um único parceiro facilita a construção dessa jornada? Como que vocês veem isso? Super facilita. É isso. Hoje, o nosso maior parceiro realmente é a Zup, e a gente vê vários pontos benéficos nisso. Então, tanto a melhor integração, melhor segurança, no sentido de a gente já sabe como integrar a Zup, sabe? Existe uma padronização. A gente falou de experiência aqui para o usuário, e a Zup também tem essa experiência conosco. Então, a gente já sabe o que esperar, como integrar, a gente já sabe todo o caminho das pedras. Em relação à segurança, a gente já tem a padronização que a Zup utiliza dos seus tokens, de como deixar tudo seguro. Tem a questão da eficiência, óbvio. Então, com um único parceiro, tudo isso se torna mais fácil para o desenvolvedor codar ali no fim das contas, se torna mais rápido. Com isso, a gente consegue, inclusive, reduzir custos e dar mais vantagens aos nossos parceiros, ao nosso B2B, ao nosso B2C. E, enfim, eu acho que quando a gente fala em um único parceiro, muita gente acaba pensando que isso diminui flexibilidade. Mas, na verdade, é uma oportunidade muito ao contrário. Assim, acho que a gente, com o parceiro certo, com o parceiro que consegue oferecer desde meios de pagamento a serviço Bank as a Service, a gente realmente consegue uma flexibilidade melhor para a gente pensar em como inovar dentro desse contexto de forma mais rápida. Então, a gente sabe as cartas que tem na mesa, a gente sabe como fazer, a gente sabe a quem recorrer quando a gente precisa de ajuda, e aí a gente se aproveita disso, desse tempo que sobra, para realmente inovar mais, e conversar mais, e buscar novas oportunidades de crescimento e de experiências melhores para os nossos clientes finais, no fim das contas. Show. E do nosso lado, acho que tem mais um, né? A gente tem os clientes, tem os restaurantes e ainda tem os entregadores, né? Então, a gente está sempre discutindo como levar produtos para cada um dos 3 públicos, e isso concorre lá dentro, sim, em prioridade, em atenção.
apesar de termos times dedicados para cada uma das frentes, tem coisas que a gente acaba tendo que tomar decisão de postergar um ou outro. Mas, por trás da tecnologia, muita coisa é a mesma, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. O mesmo Pix que o cliente pede uma comida é o Pix que está na conta do restaurante para ele pagar o fornecedor. Então, na mesma integração, né, eu brinco do Lego, voltando à minha analogia do Lego, eu criei dois novos negócios, né? Então, com isso, fica muito mais fácil de você lançar e dar atenção para essas frentes todas, né? E produto financeiro é um jogo de escala, né? Então, quanto mais escala você tem, melhor é a sua experiência, mais barato é seu custo. Então, fragmentar tem um trade-off muito grande aqui, além da facilidade de fazer uma integração única, tem todo um jogo aqui de, se eu concentro, eu fico mais importante e fica melhor a minha oferta também para o meu cliente, né? Eu acho que aí, para a Zup, vem um grande desafio, né? Que é como que a gente se prepara para atender clientes com esses ecossistemas cada vez mais complexos, de milhares de vendedores e milhares de compradores dentro da mesma plataforma. Que desafio você acha, Raposo, que a gente vai lidar para continuar atendendo demandas como essas, né, do iFood e da Simpla daqui para frente? A gente e os outros provedores de serviços financeiros que tem aí. Vamos lá, Paty. Primeiro, pessoal, boa tarde. Assim, estou muito feliz aqui de ter reencontrado alguns amigos aqui, feito novos amigos. Muito bom ter vocês aqui. É um orgulho falar aqui para um público tão grande e falar de uma coisa que a gente gosta tanto, né? O mundo de serviços financeiros. Quando a gente fala de desafios futuros dos provedores de pagamento, e aí depois vou fazer um gancho que eu acho que não vai existir mais na frente provedores de pagamento sem plataformas, né? Eu acho que a gente tem que primeiro pensar nos desafios dos nossos clientes. Então, quando a gente pensa aqui, tanto em iFood quanto Simpla, ou aquilo que a gente chama, poxa, são as Alltechs, as empresas que têm apps, tudo isso, eles começam primeiro com um desafio de olhar um mundo digital de uma maneira diferente, um mundo digital que também se aproxima do mundo físico. Então, acho que o que foi construído até o momento está muito virtual e a gente está falando de públicos que estão no mundo físico também. Então, acho que um primeiro desafio que certamente as empresas começam a encarar e observar assim, poxa, tem um universo de oportunidades no meu dia a dia físico também, dos clientes que já operam comigo nas plataformas. Seja, por exemplo, no caso da Simpla, quando você vai num evento, tem o estacionamento do evento, tem o consumo da alimentação e bebida do evento, então tem essas oportunidades. No caso do iFood, tem os restaurantes, o salão dos restaurantes. Isso a gente começa a trazer os conceitos de comércio unificado, Unified Commerce, que é, poxa, eu tenho um mundo digital e eu tenho um mundo físico. Como é que eu vou juntar essas duas coisas? E aí começa já um ponto que a gente tem que prestar atenção, que é algo que a gente tem que investir bastante, como a gente pode facilitar isso. Mas, adicionado a isso, a gente não pode esquecer que o mundo de pagamentos, basicamente, é composto de 3 elementos aqui. O primeiro, eu diria que é a forma de pagamento. A gente sempre pensou atrás, vou pagar com cartão de crédito, com débito, com dinheiro, com Pix. O que vem pela frente, né? A gente começa a ver novas formas chegando. Então, daqui a pouco tem o desafio do real digital, tem o desafio chegando agora de como você vai fazer o que a gente chama de bank payments, que são os pagamentos diretamente vindo das contas bancárias dos bancos. E essas novas formas de pagamento têm que estar de maneira muito suave dentro de uma plataforma para que todo mundo possa usar da maneira mais natural possível. Outro ponto importante, outro elemento importante é o meio, né? Por onde esse pagamento vai acontecer. Então, é dentro de um aplicativo, é pelo e-commerce, mas o que vem pela frente? É o pagamento no celular, por aproximação, né? O Tap to Phone, daqui a pouco a gente vai falar com outro cliente nosso aqui, que é o Nubank, sobre o Tap to Phone. Você tem novas formas chegando também de pagamento no e-commerce, que são autenticadas de maneira diferente. E tem algo também que é muito importante, que é o terceiro elemento, que é a maneira como você, de alguma maneira, você valida ou autentica aquele cliente. A gente pensa hoje na autenticação via o número do cartão com chip, o cartão por aproximação, mas você está falando em tokenização já, o que a gente chama de tap to token. Você vai pegar o seu cartão aproximado do celular e aquilo de você cadastrar o seu cartão digitando no aplicativo acabou. É simplesmente você aproximou, já está cadastrado, você vai usar onde você quiser.
Então, muita coisa nova vem para frente para o quê? Para facilitar a experiência desse universo, que é o universo de pagamentos. E onde é que a gente entra nisso? A gente entra como plataforma. Então, por isso que eu falo que não existe mais a figura do provedor. Você tem que pensar na figura de quem é a plataforma que está viabilizando aquilo. E eu diria que as plataformas têm algumas lições para serem seguidas para que isso tudo funcione de uma maneira muito, muito adequada. Primeiro, aquela velha máxima de que menos é mais. Então, tem que ser simples. Simples significa, não adianta você imaginar, tem 50 mil APIs, 50 mil formas de eu fazer a integração. É uma forma simples de integrar. Então, quando a gente olha os provedores tradicionais, ele faz uma solução para o mundo físico, uma solução para o mundo online. Se sair um meio de pagamento novo, é outra solução? Não. É uma forma poliglota, só. poliglota. Tem que ser poliglota, exatamente, como a Dani bem colocou. Então, assim, você conecta com uma API, você aceita todas as formas de pagamento, você aceita todos os métodos. Então, essa simplicidade facilita muito. A outra coisa que é importante é você pensar a jornada de pagamentos como se fossem etapas que podem ser decompostas. Então, como a gente faz dentro da plataforma, não é simplesmente o ato de pagar. Você vai pagar, mas depois você tem que dividir aquela venda, você tem que pensar em como é que você vai fazer a liquidação daquela venda. Tem várias formas nessa jornada de pagamento, e principalmente quando a gente fala em empresas como o iFood e a Simpla, eles usufruem o máximo possível de cada elemento dessa jornada. Então, eu vou dar uma experiência muito boa para o meu consumidor ali na ponta, mas depois eu tenho que fazer um repasse, por exemplo, para várias outras pessoas, então, por isso eu vou dividir. E depois eu tenho que liquidar essa transação de maneira diferente. Depois eu tenho que conciliar também. Então, essa forma como você decompõe é super importante. E tem mais um outro elemento que é chave, que tem muito a ver com a competitividade. Se você tem escala, como o Thomas bem colocou, um business de escala, ele traz uma competitividade maior. Então, essa competitividade, ela naturalmente, ela acontece quando você tem cada vez mais gente usando seu ecossistema. Então, é muito mais fácil você se plugar numa plataforma e usufruir daquele benefício. Isso tudo, no final do dia, é recheado por uma coisa que a gente precisa sempre manter, que é uma alta disponibilidade, uma confiabilidade. Então, esses são os desafios, no final do dia, para quem constrói a plataforma. É pensar em tudo isso que está vindo pela frente, mas tem que ser simples, tem que ser algo que realmente... Só para finalizar, tem que ser simples, tem que ser algo que pode ser decomposto para ser usado como pecinhas de Lego, tem que ser competitivo e tem que ser confiável. Então, acho que esses são os grandes desafios para frente. Fácil. Gente, para a gente dar tempo aqui para as perguntas, vou finalizar só com mais uma e passar para a audiência, né? Pensando para futuro, acho que o Thomas colocou muito bem esse efeito dos serviços financeiros acabarem gerando uma fidelidade maior, gerar valor para o parceiro final. Vocês veem dentro dos serviços de vocês, né, uma oferta maior de serviços financeiros como um elemento de competitividade, né, de diferenciação no mercado? Tem roadmap para isso? Eu acho que o Thomas já colocou super bem. Eu acho que tem super. E o principal ponto para mim também é a fidelização, sabe? Com isso a gente consegue uma maior fidelização da nossa linha B2B. Então, quanto mais você converte, mais essas pessoas são fiéis a vocês. Afinal de contas, todo comércio, todo estabelecimento comercial existe realmente para vender. E olhando para o B2C, olhando para os nossos compradores, no caso da Simpla, a mesma coisa. Quanto mais você converte, quanto mais simples a experiência fica, quanto mais fluida, quanto mais transparente, quanto mais interna ela fica, mais esse comprador vai comprar também, mais facilmente ele vai comprar na primeira tentativa, sem precisar de uma segunda retentativa. Se ele precisar de uma segunda retentativa, dá os elementos certos também para ele conseguir finalizar logo esse processo de compra. E aí a gente acaba criando um ciclo eterno, assim, entre B2B e B2C, um alimentando o outro, gerando mais valor entre eles, de forma que eles enxerguem a nossa plataforma como central de estudo, como gerador de estudo, né? Então, eu acho que super valor e super roadmap em relação a isso. Eu acho que é um dos principais roadmaps que a gente tem hoje, na verdade.
Pô, e acho que aqui eu falei um pouquinho sobre isso, mas quanto mais você faz, mais oportunidade você vê, né? Então, assim, a gente, como, por exemplo, vamos passo além, a gente colocou a conta para os restaurantes, né? E aí alguns restaurantes só têm essa como única conta. Só que ele não vende só no iFood, ele também vende no salão dele, vende no WhatsApp, vende. E a gente começou a ver esse dinheiro cair nessa conta, né? Quando eu falo ver, a gente tem um monte de coisa que a gente não vê. Isso é tudo estatístico. Mas assim, a gente não tem acesso a dado nenhum unificado, enfim. Mas, estatisticamente, a gente consegue ver que tem flow caindo lá, vindo de outras fontes, né? E a gente falou assim, poxa, se esse cara está vendendo em outro lugar, por que eu, que já tenho toda a solução de pagamento, né? Eu falo eu, mas junto com os providers aqui, por que eu não estendo isso também para essa venda dele lá? Então, na conta, a gente já começou a oferecer um Pix para ele vender. Se ele vender no salão, no WhatsApp, não sei o quê, ele pode mandar o Pix, copia e cola dele e receber, e eu processei essa transação. Ou vou pensar numa solução Tap to Phone para ofertar para ele linkado nessa conta, link de pagamento. A gente começou a olhar e falou assim, cara, como é que eu posso apoiar a venda desse cara, mesmo que não seja na minha plataforma? E aí eu vou ser um one-stop shop dele também no produto financeiro, não só na parte da venda da comida, né? Então, é um caminho que a gente está decidindo agora como é que a gente vai avançar, mas é caminho sem volta. Assim, a gente entrou nessa jornada e estamos seguindo. Na Simpla, a gente fala muito de ser o nó forte, é uma palavra que a gente gosta bastante. Então, como você vira um nó forte da cadeia como um todo, né? É isso, mesmo que não passe por você, mas como você vira aquela referência, aquele provider, no fim das contas. Legal, que inspirador aqui para ideias para o futuro. Vamos abrir para perguntas. Estou deixando aqui alguns minutos, porque eu consumi todo o tempo do outro painel. Perguntas para os nossos parceiros. Não? Alguém quer pedir um iFood? Quer um desconto na Simpla? Nada? Peraí, ninguém perguntou, vou perguntar de novo. Porque a gente falou aqui de vários métodos de pagamento, né? Então, cartão, Pix, parcelados, créditos, mas a gente não falou das recargas. E eu acho a recarga um produto bem curioso, assim, especialmente no caso do iFood, né? É uma moeda interna, né? Tem dinheiro, tem real que pode ser usado em qualquer lugar. Por que razão um usuário vai lá e compra, troca o dinheiro dele para ser usado em qualquer lugar para uma moeda do iFood? Eu queria entender um pouco mais, assim, acho um produto curioso e eu queria entender como que esse produto se posiciona na estratégia de vocês. Show, legal. A gente não falou mesmo. Esse é o iFood Card. Para quem não conhece, é um produto nosso que você pode comprar um cartão físico ou virtual e ganha um saldo na carteira, né? Muito parecido com o que a Apple faz lá com o iTunes Card. E tem uso. E, aliás, digo mais, está crescendo. Então, é um negócio de ampla aceitação. Então, tem vários casos de uso para esse caso. Tipo, caso 1, alguém que só tenha dinheiro, ele pode ir num ponto de venda, comprar o iFood Card, resgatar o iFood Card, e agora ele consegue comprar no iFood. Então, esse é o caso inicial que todo mundo começou a fazer, né? Caso 2, eu quero presentear alguém. Poxa, estou com um evento, não sei o que dá, vou dar um vale no iFood, ele pede o que ele quiser, né? Então, isso começou aí na pandemia, foi super forte, porque era um jeito muito legal de, por exemplo, no aniversário de alguém, falar assim, cara, poxa, tem um jantar legal, vou te proporcionar um jantar legal. E mandava isso via iFood Card. É um jeito também de você enviar e receber saldos que permitem você fazer essas compras. Tá? E terceiro, a gente também associa isso com alguns benefícios exclusivos que você pode ter na plataforma. Então, se você olhar lá, você pode ter, na compra de um iFood Card, ter algum benefício diferenciado. E isso é um terceiro uso de caso bem legal. Alguém falou também no painel anterior sobre combinar metas de pagamento. Também tem o caso que o cara compra ou ganha o iFood Card, aí junto com o cartão de crédito, paga metade no iFood Card que ganhou, metade complementa com o iFood Crédito. Então, assim, ele é um produto bem versátil, que dá para depois, quase outro Lego, assim, dá para ir imaginando coisas por trás para fazer essa coisa. Ou teve uma experiência ruim, a gente dá para um cliente ter uma experiência ruim um card para ele resgatar. Então, assim, tem várias coisas que acontecem por trás desse produto que dão uma experiência super legal. Quero acrescentar um caso de uso, mães de adolescente. Ou enviar e receber. Que participam de resenha na casa dos amigos, você dá o iFood Card para ele fazer o pedido.
Esse é um uso caso que é bem isso. Como é que eu quero dar um jeito de alguém pedir algo e não preciso entregar o número do meu cartão. O iFood Card super ajuda nessa dor aqui. Alguma última pergunta? Então, eu vou agradecer aqui, encerrar agradecendo demais a participação da Marina, do Thomas, do Raposo. Agradecer não só a participação de vocês, mas a confiança na ZUP, a nossa parceria do dia a dia, que vocês ajudam a gente a evoluir demais aqui, né? Puxam a barra muito para cima. Obrigada, pessoal.